faxineira passou a noite na cama do bilionário e a reação dele foi incrivelmente transformadora. Rosa sempre botou a mão na massa. Desde pequena, aprendeu com sua mãe que o trabalho duro era o caminho para conquistar um futuro melhor. Aos 33 anos, mãe de 2 filhos, era faxineira em um hotel de luxo, em uma das avenidas mais movimentadas de São Paulo. Sua rotina cansativa a deixava exausta e, muitas vezes, desanimada pela falta de reconhecimento. O sonho de dar uma vida melhor para seus filhos dançava como um fogo distante, mas só conseguia alimentar as esperanças em noites silenciosas, enquanto a cidade fervilhava lá fora. Certa noite, após um dia insuportável de trabalho, um gerente do hotel se aproximou. Com um sorriso nervoso, ele lançou a proposta inusitada. Rosa, precisamos que você passe a noite em um dos quartos. Um evento acabou de acontecer, e precisamos de limpeza imediata. O frio na barriga a invadiu, mas a ideia de ganhar um dinheiro extra para comprar comida e material escolar a fez aceitar. O coração disparava ao imaginar o que poderia fazer com aquela grana. Quando entrou no quarto, um choque de opulência a atingiu. As paredes decoradas, as roupas de estilistas famosas espalhadas pelo chão e o cheiro de perfumes importados a deixaram atordoada. O silêncio pesado lembrava o contraste de sua casa simples, onde suas crianças riam, mesmo com pouco. Rosa começou a limpeza com um apreço genuíno, mas sentiu-se um intruso naquela atmosfera luxuosa. Foi então que viu Carlos, o bilionário que todos falavam. Ele estava escondido em um canto, olhar perdido, como se a riqueza ao seu redor tivesse apagado sua alma. A tempestade que se aproximava parecia concordar com o clima de solidão. Quando as nuvens escuras tomaram conta de São Paulo e a energia foi cortada, o quarto se transformou em uma cápsula de desespero. Rosa fez o que sabia fazer de melhor. Se aproximou, ofereceu um copo de água e um sorriso acolhedor. Ele não a esperava, mas a presença dele o fez desabar em palavras. O homem mais poderoso da sala, compartilhando suas inseguranças. Enquanto conversavam, a tempestade rugia lá fora, mas ali dentro, uma conexão verdadeira florescia. Rosa se lembrava da mãe, e de todos os sacrifícios para sustentá-las. E Carlos, em sua vida repleta de riqueza, percebeu que nunca teve alguém que ouvisse suas preocupações reais. Era uma revelação dolorosa. De repente, a solidão se esgotava, e laços se formavam entre duas realidades opostas. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema, e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Ah, conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. Com a tempestade lá fora, a energia voltou e a luz iluminou um novo entendimento. Carlos prometeu a si mesmo que faria a diferença. Criaria uma fundação para ajudar pessoas como Rosa. Ele sentiu que havia um propósito maior, e não era mais só sobre ele. Rosa, com lágrimas nos olhos, sabia que aquela promessa significava esperança e dignidade para muitos. Mas antes que o diálogo pudesse aprofundar, um barulho abrupto na porta interrompeu o momento mágico. Uma voz masculina e impositiva entrou pelo quarto, quebrando a frágil conexão criada entre eles. O olhar de Carlos se fechou novamente. Estariam eles prontos para enfrentar o que vinha a seguir? O que aquele intruso traria para a história que poderia mudar suas vidas para sempre? Carlos instantaneamente se recompôs, o semblante sério e distante voltando à tona. O homem que entrou era Pedro, seu sócio e melhor amigo, conhecido por seu jeito impetuoso e avesso a novidades. Olhando para Rosa, ele franziu o senho, desconfiado. "O que você está fazendo aqui, Carlos? Temos um compromisso importante para discutir." A voz suave interrompida, misturando preocupação e autoridade. Rosa, sentindo que seu espaço se tornava uma prisão, buscou recolher suas coisas de forma discreta, mas algo a impediu. Carlos a olhou com um misto de gratidão e desespero. O que ele realmente queria naquele momento? O que seria mais importante? Sua amizade ou a conexão nascida daquela tempestade? "Espera, Pedro." Carlos respirou fundo, tentando controlar a frustração. Ele não queria que nada quebrasse o feitiço daquela conversa. "Estamos em um momento delicado aqui." A expressão de Pedro se transformou em dúvida. "Delicado? Você está brincando? O que essa mulher está fazendo aqui?" Sua voz era alta e cortante, e a tensão fez o ar parecer denso. "Ela se chama Rosa", Carlos respondeu, agora apoiado em uma fervorosa defesa.
E ela é muito mais do que você imagina. Ela me fez ver coisas que eu nunca vi antes. A determinação na fala dele surpreendeu a si mesmo. Rosa queria crer que aquela defesa era sincera. A tempestade lá fora rugia com toda a força, uma sinfonia de caça e fuga. Ao mesmo tempo, Carlos se levantou, confiando em cada palavra que saía de sua boca. O passado e o presente colidiram em seu peito. Ele descobrira que a verdadeira riqueza estava nas histórias que nos unem, não nas que nos separam. Rosa estava paralisada. Suas mãos tremiam levemente. O que aconteceria agora? Ela não fazia parte daquele mundo, e de qualquer forma não estava lá para existir como uma peça de debate entre homens. Mas de alguma forma, aquela defesa poderia dar-lhe o empoderamento que tanto sonhava. Carlos, você é um bilionário com deveres e compromissos. Não pode dar ouvidos a uma faxineira. Pedro disparou, as palavras cortando o ambiente carregado. Por que não? Carlos retrucou, o olhar inflamado. Ela me fez parar e pensar no que realmente importa. Nossas vidas se cruzaram por uma razão. Essa mulher tem sonhos e precisa de apoio, assim como muitos. O clima esquentou e Rosa percebeu que a conversa se tornava uma batalha entre a realidade que eles viviam e as esperanças que desejavam. Seu coração batia forte e as lágrimas estavam prestes a descer, mas ela não queria parecer vulnerável. Neste momento, Pedro percebeu que o amigo estava mudando, de alguma forma que não entendia. Ele olhou para Rosa, aqueles olhos simples e sinceros refletindo um pouco da sua própria solidão. Se você está tão certo, o que você pretende fazer a respeito, Carlos? A pergunta pairou como um eco, e Carlos hesitou, respirando fundo mais uma vez. Ele olhou para Rosa, buscando alguma resposta nela. O que ele realmente desejava? Um plano? Uma ação? As palavras de Rosa ainda ressoavam em sua mente. Eu quero criar algo que ajude pessoas como você, Carlos começou, mas é fácil perceber que o caminho à sua frente não seria simples. O encontro deles poderia tão rapidamente se transformar em algo relevante, mas havia um terreno delicado a percorrer. Enquanto as nuvens pesadas continuavam sua vigília sobre a cidade, Rosa se perguntava se poderia confiar na transformação que Carlos parecia abraçar. O que seria esse algo significativo? Ele estava disposto a levar isso adiante? No meio da tensão, a porta se abriu mais uma vez, trazendo uma nova figura. Era alguém do passado de Carlos, um rosto que poderia transformar tudo o que haviam começado. Quem seria e como isso interferiria na frágil busca por mudança? Carlos virou-se rapidamente, seu coração acelerando ao reconhecer o novo visitante. A figura que agora se postava à porta era Ana, sua ex-namorada. O choque estampado no rosto dela era evidente. O cabelo despenteado e os olhos avermelhados denunciavam noites mal dormidas. Ela estava ali, inesperadamente, e com um peso que poderia abalar ainda mais a conversa já tensa. Oi, Carlos, Ana disse, a voz trêmula, como se estivesse tentando manter a compostura. Ela olhou para Pedro e depois para Rosa, sua expressão mudando de surpresa para desconfiança em segundos. O que está acontecendo aqui? Carlos se sentiu dividido. O passado havia batido à sua porta, mas seu olhar permanecia em Rosa, que agora estava petrificada. Ele precisava decidir o que era mais importante, rever antigas memórias ou abraçar a nova conexão que estava se formando. Ana, começou Carlos, mas ele hesitou. Você não precisa explicar nada, Ana interrompeu, com um gesto que tentava ser despreocupado, mas que escondia uma dor profunda. Eu já entendi tudo. Sua voz ficou mais baixa, quase um sussurro. Mas você me deixou e agora está aqui com outra pessoa? A intensidade da situação pesava no ar. Carlos sentiu a necessidade de defendê-la. Não é assim que as coisas são. Rosa? Rosa, não é? Ana se virou, seus olhos penetrantes enfatizando cada sílaba. E você acha que isso é o que você quer? Posar de protetor de quem você nem conhece direito? Foi como se uma onda de frustração e raiva tivesse surgido, ecoando as vozes em sua mente. Ele queria se aproximar de Rosa, mostrar que ela era importante, mas era difícil lutar contra um passado que parecia tão fixo no presente. Pedro apenas observava a cena, compreendendo que as coisas estavam fora de controle. Você precisa parar, Ana, Carlos disse, já exausto de lutar contra velhas chagas. Isso não é sobre você ou sobre nós. Eu estou tentando... Ele olhou para Rosa, os olhos tentando transmitir seu fervor silencioso. Tentando ajudar, tentar fazer algo diferente, algo que mude vidas. A tensão na sala era palpável.
Uma dor silenciosa subia por entre as palavras que não eram ditas. Rosa, sentindo-se uma intrusa em sua própria batalha, viu o potencial de tudo aquilo ruir. Uma nova chance desmoronava diante de seus olhos. Ela sempre foi a faxineira invisível na vida das pessoas. Mas e se ela pudesse ser alguém que fizesse a diferença? Você só está se enganando, Ana se adiantou. Essa mulher não tem a mínima ideia do que é a vida que você leva. Não é apenas glamuroso como parece nas redes sociais. O tom dela era repleto de amargura, mas havia também uma frustração genuína. Ela não vai conseguir viver isso, e você sabe disso. Desesperada, Rosa decidiu que era hora de intervir. Ana, eu não estou aqui para ocupar o lugar de ninguém, mas o que Carlos disse me fez refletir. De alguma forma, nossas histórias estão se cruzando, e eu só quero tentar entender se posso fazer parte dessa mudança. O olhar de Ana suavizou por um instante, mas assim que a frase terminou, sua postura endureceu novamente. Você realmente acha que você pode mudar a vida dele? Uma risada amarga escapou de seus lábios, como se fosse parte de uma piada que ninguém entendia. Carlos observou a troca entre as duas mulheres, percebia que os sentimentos estavam em jogo, e com isso a pressão aumentava. Ele precisaria de coragem para decidir a que lado se unir. Estariam suas novas esperanças mesmo nas mãos de alguém completamente diferente, ou o passado ainda definiria seu futuro? No meio do confronto, um pensamento lhe ocorreu, quase uma epifania. E se ao invés de lutarmos um contra o outro, juntássemos as experiências? E se juntas pudéssemos criar algo que realmente significasse um futuro melhor? Nesse momento, todos ficaram em silêncio. Uma nova possibilidade pairava no ar, mas Carlos sabia que qualquer caminho poderia levar a novos dilemas. O que exatamente isso significava para eles? A tempestade lá fora pareceu se intensificar, como se a natureza também estivesse assistindo à batalha que se desenrolava. O que haveria a seguir e como suas vidas se entrelaçariam naquele tornado emocional? A tempestade fora de casa ganhou força, trazendo um vento cortante que batia nas janelas como se quisesse entrar. Dentro, o ambiente estava sufocante, cheio de sentimentos não resolvidos e tensões à flor da pele. Carlos olhou de Ana para Rosa, tentando decifrar o que cada uma delas estava pensando. O passado e o presente se chocavam de uma maneira que ele nunca imaginou que aconteceria. Ana ainda não dizia nada, mas seus olhos brilhavam com uma mistura de raiva e dor. Rosa, por sua vez, começou a sentir um nó na garganta, como se cada palavra não dita pudesse puxar mais um pedaço de sua autoestima. Será que realmente poderia ser parte de algo maior? Ou estava apenas se iludindo? Eu não queria criar essa situação, Ana finalmente disse, quebrando o silêncio. A voz dela estava mais baixa agora, como se a força que antes impelia suas palavras tivesse se esgotado. Mas você não pode simplesmente ignorar o que vivemos, Carlos. Não pode apagar o que aconteceu entre a gente. Carlos respirou profundamente, sentindo o peso das expectativas. Eu sei, mas estou tentando entender se há espaço para algo novo, para crescimento. Ele respondeu, a sinceridade transparecendo em sua voz. Isso não significa que eu não valorize o que tivemos. Neste momento, Pedro, que permanecia na sombra, decidiu intervir. Talvez o que eles precisem não seja outra discussão sobre o passado, mas sobre o que querem para o futuro. A vida é feita de escolhas, e não dá para todo mundo ficar preso ao mesmo lugar. Ele olhou para Rosa, dando-lhe um leve sorriso encorajador. Rosa aproveitou a chance. Ana, eu entendo que você está ferida, e é compreensível que sinta tudo isso, mas não quero entrar em conflito. O que me atraiu no Carlos foi a maneira como ele me fez ver que mudanças são possíveis. Isso inclui a minha própria mudança. Ana balançou a cabeça, como se estivesse tentando conduzir seus pensamentos. Mas até onde isso vai, Rosa? O que você realmente quer? Você quer o Carlos, ou está apenas apaixonada pela ideia dele? A pergunta pairou no ar, tão pesada quanto o trovão que rebombava lá fora. Rosa sentiu o coração disparar, mas, ao invés de recuar, procurou a força dentro de si. O que eu quero é descobrir o que sou capaz de construir. Enquanto estava sozinha, sempre me senti invisível, sem valor. Mas com Carlos, sinto que posso ser vista. Carlos estava sem palavras, admirando a coragem dela. Mas o olhar de Ana ainda permanecia firme, como uma rocha em meio à tempestade que se formava.
E se você descobrir que o que ele realmente precisa é do que você não pode oferecer? A frase cortou o ambiente como um raio, e um silêncio tenso se estabeleceu. Rosa engoliu seco, a vulnerabilidade fazendo com que suas emoções transbordassem. Como poderia convencer Ana de que, por mais que Carlos tivesse sido um marcador em sua vida, ela não era apenas uma peça de um quebra-cabeça que precisava ser montado de modo específico? Carlos viu a despedida não correspondente em Ana e sabia que as coisas estavam chegando a um ponto crítico. Ele não queria que as duas se odiassem, mas ao mesmo tempo precisava mostrar seu coração. Ana, você sempre será importante para mim. Mas não posso viver preso ao que já não existe. Há algo novo aqui que merece ser explorado. A expressão de Ana passou de indignação para confusão, e ela olhou novamente para Rosa, como se buscando entender o que realmente estava acontecendo. O silêncio ocupou o espaço, e a tensão acumulada parecia atingir um limite precário. Rosa sentiu que o momento estava se desenrolando. Talvez eu não tenha todas as respostas, mas estou disposta a tentar. E se Carlos realmente quiser crescer, precisamos encontrar uma maneira de fazer isso juntas, em vez de ser um duelo. A tempestade lá fora rugia com mais força, mas a luz da sala parecia brilhar de um jeito novo, como se aquele conflito pudesse finalmente ser transformado em algo construtivo. Seria possível lidarem com seus fantasmas e ainda assim seguirem em frente? Carlos olhou para as duas mulheres, sentindo a intensidade do momento. A batalha dentro dele não era só entre o passado e o presente, mas sobre quem ele queria se tornar. E enquanto buscava essa resposta, o futuro deles parecia mais incerto do que nunca. Ele deu um passo à frente, sem saber o que eu esperava, mas decidido a descobrir. Por onde começamos? A pergunta ecoou no ar, deixando todos em suspense. Carlos sentiu uma onda de expectativa crescer na sala. As janelas balançavam com o vento forte, mas a sensação de tensão estava se transformando em algo mais palpável. Ana encarou Carlos, como se estivesse analisando cada movimento dele. Os olhos dela, uma mistura de raiva e tristeza, continuavam a brilhar, mas agora havia uma centelha de esperança que antes parecia distante. Por onde começamos? Repetiu Carlos, sua voz firme, mas ao mesmo tempo cheia de vulnerabilidade. O que ele realmente queria era encontrar um caminho que unisse as três vidas que estavam tão entrelaçadas e ao mesmo tempo tão distantes. Ana respirou fundo, enquanto a tempestade rugia lá fora. Talvez precisemos olhar primeiro para nós mesmos, como indivíduos, sugeriu ela, a hesitação cessando aos poucos. Não podemos entrar nessa nova fase se ainda estivermos presos em nossas velhas feridas. Rosa olhou para Ana, sentindo que a conversa estava tomando um rumo que poderia transformar o embate em algo construtivo. Concordo. Precisamos ser autênticas sobre o que sentimos. Talvez não só em relação ao Carlos, mas em relação ao que queremos para nós mesmas. Carlos observou as duas mulheres falando. A admiração e o apreço cresciam dentro dele. Ele percebeu que, independente do que acontecesse entre eles, havia um valor imenso naquela troca de sinceridade. Ok. Então, o que cada uma de vocês deseja realmente? Ele notou que o clima mudara. As palavras não eram mais armas, mas chaves que podiam abrir portas para novas possibilidades. Ana hesitou, mas sem querer recuar, respondeu. Eu quero me curar. Eu amo você, Carlos, mas não posso carregar esse peso sem que isso afete a gente. Preciso descobrir como seguir em frente, quer você esteja ao meu lado ou não. Rosa sorriu para Ana, admirando a coragem da amiga. Eu também. Eu quero crescimento. Não só a minha história com você, Carlos, mas a minha história em todos os sentidos. Sinto que tenho muito a aprender, e isso é algo que quero fazer, por mim mesma. A tempestade fora de casa parecia um eco das emoções internas. Carlos olhou de uma mulher para outra, o coração batendo forte. Ele desejava entender como lidar com seus próprios sentimentos e como apoiar Ana e Rosa em suas jornadas. E, se formos mais honestos com nós mesmos, o que realmente desejamos? Carlos começou a explorar suas próprias emoções. Ele sabia que a resposta não viria fácil, mas precisava compartilhar sua verdade. Eu quero ser feliz. Não só por estar com uma de vocês, mas porque valorizo o que cada uma me proporcionou. E se isso significa que preciso aprender a deixar ir, então, estou disposto a fazer isso. As palavras de Carlos flutuaram no ar, misturadas com os sons da tempestade. O silêncio se arrastou, e uma nova tensão se formou, mas desta vez era diferente. Era uma tensão cheia de potencial e promessas não ditas. Ana e Rosa entreolharam-se, parecendo finalmente entender que estavam lutando não uma contra a outra, mas pela própria busca de libertação e autodescoberta. O futuro estava diante delas como um imenso campo em branco,
e cada uma tinha a chance de escrever sua própria narrativa. Mas naquele momento de esperança e desenvolvimento, um novo estrondo de trovão interrompeu suas reflexões. A luz começou a falhar, deixando o ambiente com um tom sombrio e inquietante. Carlos olhou nervosamente para a janela. O que foi isso? A tempestade está aumentando. Rosa sentiu um frio na barriga. Acho que temos que lidar com isso agora. Se não controlarmos nossos próprios fantasmas, como vamos enfrentar um verdadeiro desafio, seja o que for que essa tempestade traga? As palavras dela trouxeram um peso novo, e todos perceberam que o caminho adiante seria mais complicado do que parecia. Agora, além das emoções pessoais, uma ameaça externa estava prestes a se manifestar. Enquanto um novo relâmpago iluminava o céu, Carla sentiu uma determinação crescente. Então vamos nos preparar, não para um duelo, mas para enfrentar o que quer que venha pela frente. Estamos juntos nessa. A sada iluminou-se mais uma vez, e o trio se uniu em silêncio, sentindo que o próximo passo não era apenas uma necessidade, mas uma urgência. O que mais a tempestade teria reservado para eles? Ana foi a primeira a quebrar o silêncio, sua voz suave se destacando contra a tempestade do lado de fora. Devemos nos unir não só contra a tempestade, mas também contra nossos medos. O que está vindo pode ser mais do que um fenômeno natural. É como se a vida nos pedisse para enfrentar as verdades que evitamos. Carlos assentiu, sentindo um nó no estômago. Ele sabia que a tempestade era apenas um símbolo do que estava por vir. Mas ali, com Ana e Rosa ao seu lado, sentia uma conexão intensa, como um mantra que pulsava entre eles. A ideia de juntos enfrentar não só o clima, mas seus desafios pessoais, ressoava em seu interior. Podemos começar pelo que já discutimos, sugeriu Rosa, sua determinação irradiando força. O que acham de escrevermos nossas verdades? Algo como um desabafo rápido. Se formos limpar a casa, precisamos primeiro juntar a sujeira. Carlos pegou um papel e uma caneta que estavam jogados na mesa e começou a esboçar rapidamente seus pensamentos. Ana e Rosa o seguiram no gesto, ardendo no fogo da sinceridade. Cada letra escrita era como um grão de areia, que juntos formariam uma nova construção. Quando terminaram, as folhas eram um mosaico de sentimentos, dúvidas, esperanças, tristezas e impulsos de transformação. Com um gesto simbólico, Carlos disse: agora precisamos ler em voz alta. É hora de expor isso para o universo e para nós mesmas. Ana, com o coração acelerado, foi a primeira. Começou a ler em voz alta, suas palavras carregadas de emoções sinceras. Ao expor suas inseguranças e desejos, a tempestade lá fora parecia diminuir, como se o universo estivesse ouvindo e absorvendo sua vulnerabilidade. Rosa, logo em seguida, leu sua confissão, que transbordava sonhos e medos. O jeito que ela falava capturava a atenção de ambos, e Carlos não pôde deixar de admirar a força dela em compartilhar sua verdade. Ali, o vulnerável se tornava extraordinário. Por fim, foi a vez de Carlos. Ele começou a ler sua confissão, sentindo o peso de seu próprio coração pulsando ao ritmo de suas palavras. A honestidade que estava imprimindo naquele papel agora vibrava, não só na sala, mas em toda a sua essência. Com cada leitura, a conexão entre eles se intensificava. O que antes parecia um impasse começava a se dissolver. Eles eram um só trio, perdidos em um turbilhão emocional, mas firmes na disposição de se apoiar. Quando o último papel foi lido, um silêncio reverberante tomou conta do ambiente. O som da chuva se tornava quase reconfortante, como se a tempestade estivesse, de alguma forma, limpando a atmosfera pesadona que pesava sobre eles. Ana, então, olhou para Carlos e comentou com um tom de esperança: a tempestade pode ser a nossa maior oportunidade de renovação. Devemos ser valentes e fazer o que for preciso para enfrentar não só isso, mas nossos próprios desafios pessoais. Rosa concordou, mas uma sombra de dúvida passou por seu olhar. E se não estivermos preparadas para o que vem pela frente? E se isso tudo nos separar mais uma vez? Esse pensamento pairou na sala, ela contida e esperançosamente desafiadora. Carlos, inquieto, notou que essa pergunta continha um novo dilema. Seriam eles capazes de superar as dificuldades que se aproximavam, assim como superaram os fantasmas de suas emoções? O trovão bufou mais uma vez, mais perto agora, e a luz finalmente apagou-se. O escuro tomou conta do ambiente, e Carlos, em meio à escuridão, apertou as mãos de Ana e Rosa. De mãos dadas poderemos passar qualquer tempestade, ele disse, sua voz firme,
trazendo um ar de coragem àquela incerteza. Com o coração acelerado e as almas entrelaçadas, o trio sentiu que o verdadeiro desafio estava apenas começando. As perguntas pairavam no ar, junto com a ansiedade do que a tempestade ainda poderia revelar. No fundo, Carlos sabia que a tempestade externa era só um reflexo do turbilhão interno que ainda precisavam enfrentar. As palavras de Rosa ecoaram em sua mente. Que tempestade é essa que sempre nos surpreende? Ele não tinha as respostas, mas sabia que independentemente do que estava por vir, estavam juntos, e isso era tudo que importava. E enquanto o silêncio se prolongava, um novo relâmpago cortou o céu, iluminando seu caminho, promissor e aterrador. A tempestade continuava a rugir lá fora, e Carlos respirou fundo, tentando manter a calma. O ambiente estava carregado, mas havia uma energia renovada na sala. Segurando as mãos de Ana e Rosa, ele sentiu que, mesmo sem ver, uma nova visão estava se formando entre eles. As lembranças de seus desabafos ainda dançavam em sua mente, cada um deles um pedaço da alma exposta. Eles haviam se despido de inseguranças, e a tempestade parecia um testemunho da transformação que estava começando a acontecer. Porém, ao mesmo tempo, uma pontada de medo brotou em seu peito. Era um momento de coragem, mas também de vulnerabilidade intensa. Precisamos conversar sobre o que vem a seguir. O que vamos fazer quando a chuva passar? Ana perguntou, sua voz cortando ainda mais aquele silêncio denso. Era um questionamento necessário, mas doía explodi-lo. Carlos olhou para Rosa, que tinha os olhos brilhando na penumbra. Talvez esta tempestade seja apenas o começo de algo maior. Ele respondeu, a incerteza se infiltrando em seu tom. Podemos usar este momento para nos fortalecer, mudar de alguma forma, decidir o que queremos. Rosa mordeu o lábio, parecendo refletir. E se não estivermos preparadas? Ela balançava a cabeça, repelindo a ideia de agir sem um plano. Nós nos abrimos de maneira tão intensa, isso não é algo leve. O que se passa nas nossas cabeças pode nos separar, como da última vez. O coração de Carlos disparou ao pensar em sua fé abalada. Mas se não tentarmos, nunca saberemos. Podemos ser mais fortes, não só como amigas, mas como pessoas. As palavras ecoaram em sua mente, lutando contra os medos dela. E então, como se a tempestade estivesse ouvindo, um relâmpago clareou o céu e iluminou um gesto decidido em Ana. Devemos focar no que queremos e não no que tememos, Ana declarou, com uma voz cheia de fervor. Não estou disposta a deixar o medo nos governar novamente. A energia dela tocou Carlos como um raio. Ele estava em sintonia com essa verdade. O medo é poderoso, mas a vontade de se libertar era ainda mais forte. Vamos definir um plano, sugeriu ele, encorajado pela luz que ela trouxe. O que queremos fazer com essa nova verdade que descobrimos? Precisamos de um caminho a seguir, algo concreto, ainda que pequeno. Podemos nos apoiar e fazer uma lista do que cada uma gostaria de mudar em suas vidas, Ana sugeriu. Algo que possamos fazer juntas. Rosa hesitou por um instante, os olhos marejados, enquanto pensava nas mudanças necessárias. E se, no final, nos afastar, essas mudanças não forem o que imaginamos? Sua voz era suave, mas pesada com incerteza. Carlos fez uma pausa, querendo encontrar as palavras certas para confortá-la. Juntas, somos o nosso suporte. Se caímos, caímos juntas. Se levantamos, levantamos juntas. O importante é que estejamos dispostas a tentar. Ana sorriu, e a perspectiva de um futuro novo parecia mais vibrante. A ideia de compartilhar desafios e criar um espaço de apoio soava certa. Vamos escrever? Vamos listar cada pequeno ou grande desejo? Ela sugeriu, o brilho em seus olhos. Carlos e Rosa concordaram. Enquanto pegavam mais folhas em meio à escuridão, o estrondo da tempestade pôde ser ouvido ainda, mas a sensação de união estava crescendo. Cada tremor da casa era agora apenas uma batida do coração coletivo deles. Com a luz trêmula de uma vela como testemunha, eles começaram a escrever suas esperanças e medos em listas, suas mãos rápidas e determinados. Mas enquanto escreviam, um novo trovão ressoou, mais forte e profundo, e o ar ficou carregado de tensão. Rosa parou por um momento e olhou apavorada para a janela. Carlos, olhe! Ele virou-se. Algo na escuridão parecia se mover. O que era aquilo? Um frio percorreu sua espinha, uma sensação de que, talvez, no meio de suas confissões e mudanças, algo ainda maior estivesse prestes a surgir da tempestade. O que estava esperando por eles quando os ventos cessassem? Com os corações acelerados e os papéis ainda nas mãos,
o trio se preparou para descobrir. Carlos sentiu seu coração acelerar. Ele aproximou-se da janela, esfregando os olhos para se certificar de que estava vendo corretamente. Um vulto se destacava na escuridão, contornado pelas sombras acentuadas dos relâmpagos. Era uma sensação estranha e desconfortável, como se algo tivesse se esgueirado de dentro da tempestade. "Quem está aí?" Carlos gritou, sua voz ecoando no silêncio de tensão que se seguiu. Ana e Rosa se aproximaram, unindo-se a ele na escuridão. Elas não pareciam mais tão confiantes como momentos antes, e a atmosfera de determinação rapidamente se transformou em apreensão. "Acho que é só o vento", Ana tentou tranquilizá-los, embora sua voz tremesse um pouco. Contudo, faltava firmeza nas suas palavras. Carlos notou isso. Eles haviam conquistado um espaço de vulnerabilidade, mas agora a sombra lá fora parecia querer quebrar essa recém-descoberta fortaleza. Mas o vulto permaneceu ali, imóvel, como se estivesse esperando o momento certo para agir. Antes que alguém pudesse dizer mais qualquer coisa, um trovão particularmente forte reverberou, iluminando a figura. Carlos viu um olhar fixo e invasivo que o fez recuar, as mãos de Ana e Rosa apertando as suas em busca de segurança. "Estamos prontos para o que quer que seja, certo?" Carlos perguntou, tentando reunir coragem, não só para si, mas para as duas. Ele não queria que o pânico fosse a resposta. Elas precisavam acreditar que estavam juntas, que nada as separaria, nem mesmo as sombras da tempestade. Rosa soltou um suspiro profundo. "Eu não sei, Carlos. Isso tudo me deixa tão nervosa." Sua voz estava baixa, e ele sentiu que a confiança se esvaía entre suas mãos. Mas antes que ele pudesse acalmá-la, o vulto começou a se mover. Lentamente, como se estivesse fazendo questão de ser visto, ele se aproximou da porta. "Só podemos esperar e enfrentar." Juntas, Ana reafirmou, a força dela revigorando um pouco a confiança de todos. O vulto finalmente entrou na luz fraca da vela. Carlos deu um passo para trás. A figura era uma mulher, uma estranha com o olhar penetrante. Seus olhos eram intensos e o jeito que se movia era quase hipnótico. "Desculpem pela invasão", ela começou, sua voz suave, mas cheia de determinação. "Estou aqui porque ouvi suas vozes." As palavras dela flutuaram no ar como os ecos de tempestade. Carlos piscou incrédulo. "Quem é você? O que você quer?" ele questionou, tentando pegar uma pista do que se tratava, sem deixar que seu medo se transformasse em desespero. "Eu sou parte da tempestade", a mulher respondeu, com um sorriso enigmático. "E trago uma oportunidade para vocês." Ana e Rosa trocaram olhares confusos, mas Carlos sentiu uma onda de fascínio. Afinal, tudo no que eles estavam investindo parecia estar conectado de alguma forma. Se a tempestade os uniu, quem seria aquela mulher que agora surgia do nada? Uma oportunidade. Rosa repetiu, quase em um sussurro. "Do que você está falando?" "Transformação", a mulher declarou, cada palavra dela carregada de significado. "Vocês têm a chance de mudar suas realidades, mas isso exige coragem e um novo entendimento de si mesmos. O que estão dispostos a fazer?" O olhar dela os desafiava, mas a vulnerabilidade que sentiam os fez hesitar. Era uma pergunta crucial, que levantava todas as inseguranças que ainda estavam frescas nas mentes deles. Carlos pensou no quanto havia sido difícil abrir-se para o outro. Como eles poderiam lidar com uma mudança ainda maior? "Não podemos decidir agora", Ana disse finalmente, sua voz baixa. "Precisamos de tempo." "Não há tempo", a mulher respondeu, o tom sério. "A tempestade está aqui, mas quando ela passar, não será apenas a chuva que se irá. Vocês também mudarão. Precisam decidir se querem ser parte dessa transformação ou se manterão na sombra das inseguranças de sempre." Carlos sentiu um frio na barriga. E se essa mulher estivesse certa? Se a mudança que eles tanto temiam pudesse, na verdade, ser a resposta que buscavam? Os ventos uivavam lá fora e a sala pareceu escurecer ainda mais à medida que a mulher se adiantava. O que será? O temor ou a coragem? A pergunta dela pairou no ar pesado, enquanto eles contemplavam as sombras que ainda não conheciam. O que estavam prestes a perder ou ganhar poderia mudar suas vidas para sempre. Carlos não sabia se a intensidade daquela tempestade estava refletindo seu estado interior, mas a pressão no peito parecia aumentar a cada instante. Ele olhou nos olhos da mulher, buscando qualquer pista que pudesse ajudá-lo a entender o que significava aquela transformação que ela mencionava. A confusão e o medo davam lugar a uma centelha de curiosidade.
Estava claro que aquela noite seria mais do que apenas encontrar abrigo da tempestade. Ana quebrou o silêncio. E se decidirmos, o que acontece depois? Sua voz soava mais firme, embora ainda tremesse um pouco. A mulher sorriu, como se houvesse uma beleza oculta na vulnerabilidade deles. Vocês saberão exatamente o que precisam fazer. A coragem não é a ausência do medo, é agir mesmo diante dele. Ela falou com uma calma que parecia desafiar a fúria da tempestade do lado de fora. O seu futuro começa agora, mas precisam querer isso. Rosa mordeu o lábio, seus olhos refletindo as chamas da vela. E se não quisermos, o que acontecerá conosco? Ficarão na sombra, como antes. Nada mudará. A mulher respondeu, e o peso de suas palavras reverberou pelo ambiente sombrio. Carlos sentiu um nó na garganta. Ele se lembrava dos anos que passaram se escondendo atrás de medos e inseguranças. A ideia de permanecer ali, na zona de conforto, parecia menos atraente do que antes. Precisamos de um momento para pensar, disse ele, embora soubesse que essa não era uma escolha fácil. As nuvens lá fora pareciam carregar mais peso do que seus corações, e o vento assobiava cada vez mais alto, como se estivesse ansioso para que a decisão fosse feita. A mulher os observou em um silêncio que era quase palpável, como se estivesse aguardando a resposta. Eu não posso continuar assim. Ana se posicionou, suas mãos trêmulas agora firmes. Se essa é uma oportunidade, então devemos aproveitá-la. O que temos a perder? Um calafrio percorreu a espinha de Carlos. Ele olhou para as duas. Rosa parecia mais hesitante, ainda presa em sua fragilidade, mas havia uma força em Ana que parecia contagiante. Talvez seja a hora de arriscar, ele respondeu, sentindo o peso de suas próprias palavras. Talvez seja a chance que estávamos esperando. O olhar da mulher se iluminou como um relâmpago, e ele podia ver que havia algo grandioso à espera deles. Decidam agora, ou voltem para suas vidas como estavam. Após um momento de tensão silenciosa, Rosa soltou um suspiro resignado. Não quero mais ter medo. Que seja. Se é para mudar, então que seja desta forma. Ela declarou, seu olhar determinado. Carlos sentiu uma onda de alívio e esperança enquanto a presença da mulher vibrava em uma energia quase elétrica. Estamos juntos nessa. O que quer que aconteça, vai ser diferente. Ele disse, olhando nos olhos das duas. Sábias palavras, a mulher comentou, seu tom suavizando. Agora, fiquem juntos, sentados, fechando os olhos. Deixem as sombras entrarem em seus corações. A transformação começa aqui. A conexão deles se fortalecia à medida que se sentavam em círculo, unindo as mãos. A tempestade lá fora agora parecia um eco distante, e a tensão que antes enchia a sala se dissipou. À medida que fechavam os olhos, deixaram que um novo sentimento os envolvesse, a promessa de mudança. Mas antes que pudessem mergulhar nessa nova experiência, um estrondo mais forte ecoou, e as luzes da casa começaram a piscar. Um aroma de terra molhada subiu do chão. Era como se o mundo estivesse se desdobrando em algo novo. Hoje, nós despertaremos, a mulher sussurrou, e Carlos percebeu que algo estava prestes a acontecer. Uma sensação de expectativa pairava no ar, quando, de repente, um ruído agudo cortou a tensão. Como um aviso de que o que estava por vir era mais do que apenas transformações internas. O que era essa mudança? E que tipo de jornada os aguardava depois desse estrondo? Carlos compreendeu que o que estava prestes a acontecer ultrapassava qualquer expectativa. O eco do estrondo reverberou por dentro das paredes, como se estivessem prestes a serem testadas. O medo e a expectativa misturavam-se, formando um emaranhado emocional que pulsava entre eles. A mulher que se apresentara como parte da tempestade olhou nos olhos de cada um deles. Seu olhar era intenso, mas havia uma centelha de esperança que iluminava a escuridão. A transformação é um passo de coragem e ela começa agora, disse ela, com a voz calma, mas firme. Vocês estão prontos para sentar com suas verdades e desbravar os caminhos desconhecidos que se seguem? As mãos entrelaçadas de Carlos, Rosa e Ana sentiam-se quentes, como se as emoções coletivas criassem uma corrente elétrica de energia. Fecharam os olhos devagar, permitindo que o mundo externo se dissipasse. A tempestade lá fora parecia recuar, e naquele momento mágico, todo o peso da dúvida fez uma pausa. Respirem fundo, a mulher instruiu,
sua voz ecoando em suas mentes. Deixem as sombras entrarem, mas mais importante, deixem que a luz dentro de vocês brilhe. Carlos sentiu um calor se espalhar pelo corpo. Ele se transportou para os momentos em que hesitou, em que se sentiu paralisado pelo medo e pela insegurança. Mas agora, com Rosa e Ana ao seu lado, queria que essa luz se expandisse. Ele lembrou das conversas sinceras que tiveram, as promessas de mudança e crescimento, e desse novo entendimento que construíam juntos. Eu estou pronto, gritou ele, sua voz ressoando na sala, ecoando as verdades invisíveis que antes o cercavam. Rosa e Ana abriram os olhos, e Carlos viu que também havia um brilho neles. Ele percebeu que, por trás do medo, havia uma força poderosa e libertadora. Isso, meu querido, a mulher exclamou, a energia dela pulsando ao redor deles. A coragem está em vocês, e agora ela se manifestará no mundo. Uma onda de luz irrompeu do trio, aquecendo o ambiente ao seu redor. Carlos sentiu como se todas as barreiras que o separavam da verdadeira felicidade e do autoconhecimento estivessem se desfazendo. Era como ser envolto em um abraço reconfortante. As memórias de dificuldades e dúvidas se transformaram em clareza e foco. Rosa começou a sorrir, seu rosto iluminado pela beleza daquela revelação. Eu vou ser a mãe que sempre sonhei ser. Vou acreditar em mim mesma para dar o melhor para meus filhos. Sua determinação fervia, e cada palavra que ela falava fazia o chão parecer tremer à sua volta. Ana, agora mais forte do que nunca, ergueu a cabeça e disse: "E eu vou liberar o que me mantém presa. Acredito na chance de um futuro mais leve e cheio de possibilidades." A coragem dela irradiava, e Carlos viu que havia um brilho em seus olhos que não era mais de dor, mas de esperança. A mulher, observando o crescimento deles com um sorriso satisfeito, afirmou: "Exatamente. Quando vocês permitem que sua verdade se manifeste, não há limites para o que podem alcançar." Com isso, a tempestade lá fora pareceu ganhar outra forma. O céu começou a clarear, e a luz do luar surgiu como um alicerce, iluminando o caminho à frente. Carlos sentiu um impulso interno. Ele sabia que, independentemente do que o mundo lhes apresentasse, eles estavam prontos. Nós podemos criar a fundação que planejamos, Rosa. Podemos, juntos, fazer a diferença na vida de tantas pessoas que se sentem invisíveis. Sua voz transbordava energia e esperança. "Vamos fazer isso", ela respondeu, e Ana assentiu rapidamente, os olhos apaixonados pelo futuro. E assim, entre os diferentes ecos de sua jornada, decidiram criar um abrigo, uma fundação onde pessoas se uniriam para compartilhar suas histórias, suas lutas e encontrar apoio umas nas outras, para serem visíveis em suas vulnerabilidades e triunfos. Naquele instante, o novo amanhecer era mais do que um dia claro. Ele simbolizava o valor da conexão humana, o poder da transformação verdadeira e a possibilidade de um novo começo. Conectados pela tempestade que os trouxe até ali, Carlos, Rosa e Ana abraçaram seu destino com coragem e amor. Eles não apenas enfrentaram seus medos, tornaram-se uma força unida, uma luz no mundo, mostrando que, juntos, poderiam superar qualquer tempestade. E enquanto a tempestade cessava, Carlos percebeu algo grandioso. A verdadeira mudança sempre começa quando abrimos nossas almas e nos permitimos ser vulneráveis. A vida a aguardava, cheia de promessas, e eles estavam prontos para aproveitar cada momento. Agora é a sua vez de fazer parte dessa revolução. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionantes. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e espalhar a esperança. Comente suas reações e teorias sobre essa conclusão. Queremos saber o que você achou. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. Vamos levar essa mensagem poderosa adiante.